Odinei, a gente vai entrar agora num tema muito relevante, né? Que todo esse conjunto, né, de escolha de variedades, plantio, época de plantio, são muito importantes e eu acho que esse fator já determina ali mais de 50% de uma boa produtividade ou não. Mas nem só essas decisões que vai dar o resultado esperado, né? Um bom manejo, ele começa ali não só com a escolha dos materiais, mas também como que você vai cuidar dessa lavoura, né? Eu acho que um ponto importante e muito relevante é com relação ao uso de produtos químicos no gergelim, que a gente já tem vários desafios, né? Você vem conduzindo um trabalho aí já há bastante tempo, e a gente entra num tema importante, decidir plantar o gergelim, né? O produtor decidiu plantar o gergelim. Como que ele vai preparar o solo dele, que foi ocupado pela soja? Existe uma forma de preparo de solo, alguma coisa já desenhada para o gergelim, pensada em produtos químicos que não afetam a cultura? Então, Lázaro, quanto ao preparo do solo, o que acontece com o gergelim? Praticamente todas as áreas de gergelim são feitas em plantio direto sobre a cultura da soja, tá? O produtor de gergelim geralmente planta soja e o gergelim é a cultura de segunda safra, né? Então, não há tempo hábil para preparo de solo e nem a gente recomenda, porque o plantio direto é uma técnica já consolidada na agricultura brasileira, que traz muitos aspectos positivos na conservação do solo e até mesmo na rapidez da semeadura, né? Então, o produtor consegue plantar muito rapidamente. Mais uma questão que tem que se tomar cuidado quando se faz o plantio direto é fazer uma boa dessecação, porque mesmo quando eu cultivo a soja, eu tenho plantas daninhas que ficaram no meio da cultura da soja e é importante que o produtor faça uma boa dessecação antes da semeadura do gergelim. Então, vamos dizer que o preparo de solo para o gergelim é uma boa dessecação antes do plantio. Sem dúvida, é uma boa dessecação. Dessecação. Não é revolvimento de solo, não é gradagem, não é nada do tipo. O preparo de solo para a cultura do gergelim é fazer uma boa dessecação. Sim. E quais os produtos para essa boa dessecação? Já tem produtos no mercado para essa dessecação? O que é a recomendação? Então, já tem produtos que saiu um registro, né? O produto aí como glifosato, que já é tradicional usado na soja e no milho, né? Mas tem produtos novos que estão sendo registrados, aí eu tenho um dessecante, que é o Diquat, que pode ser utilizado, tem outros produtos que podem ser usados na dessecação, como glufosinato de amônio e carfentrazone, são produtos que ainda a gente não vê registro, mas a gente tem informação que as empresas estão buscando o registro, então futuramente vai ter mais disponibilidade de produtos. Mas hoje na prática, vamos dizer, o feijão com arroz que o produtor é orientado a fazer. Quais são os principais produtos que ele usa ali na prática hoje? Então, na prática o produtor faz uma boa dessecação com glifosato ou glufosinato de amônia, tá? Esse é o principal. Qual que é a dosagem geralmente recomendada? Então, aí depende muito da planta daninha que o produtor tem. Então, se o produtor tem um capim pé de galinha, por exemplo, ele tem que tomar um cuidado maior, porque aí precisa de doses maiores, às vezes mistura de produto, porque senão ele não vai controlar o capim pé de galinha. E controlar depois, dentro da cultura do gergelim, tem produto registrado, que é o cletodin, mas é muito mais difícil, porque se usar doses muito elevadas, pode ter feito toxidez na cultura do gergelim. Tem produtos que são mais eficientes, como o aloxifop, que é um herbicida também graminicida, que controla capim pé de galinha, mas que ele deixa residual nos grãos, então ele não tem registro para cultura. Então, o produtor acaba ficando limitado ao cletodin, que é pouco eficiente. Então, é importante que o produtor faça uma boa dessecação das plantas daninhas antes da semeadura do gergelim. Tá? Então, o produtor optou pela dessecação. Então, ele vai entrar com um glifosato ou um glufosinato, ou os dois, dependendo do nível de plantas invasoras. Tem mais algum outro produto para folha larga, por exemplo, as plantas de folha larga? Então, nesse aspecto, a gente lá em Embrapa tem pesquisa já. Desde os primeiros experimentos que eu fiz foi com controle de plantas daninhas. Naquela época era uma coisa muito importante para a área efetivamente ser mecanizada, né? E a gente testou muitos produtos e tal, a gente viu que o Diuron é um produto que tem boa seletividade, a gente tem trabalho científico publicado com o Diuron sendo seletivo, tanto aplicado em pré-emergência após a semeadura do gergelim, até aí 1 ou 2 dias, como aplicado antes da semeadura, que a gente viu que tem até um efeito melhor no controle de sementes de soja tiguera que poderiam infestar a cultura, porque o Diuron atinge a semente de soja e consegue ter um controle muito satisfatório.
porém é um produto que ainda não tem registro. E a gente está em contato com as empresas, a gente participa, eu sou o líder da comitê do gergelim nas minor crops, então a gente está em contato com empresas que estão interessadas em registrar o Duron, embora o Duron ele não vai se encaixar nas minor crops, porque ele não é registrado para a cultura principal, que é a soja e o feijão. Então, vai ter que ser feito um estudo de resíduo para ele poder ser registrado. Então, tecnicamente, nós temos ferramentas que podem ajudar muito o produtor a controlar plantas daninhas. E precisamos que as empresas também registrem os produtos para poderem ser utilizados na cultura. Além do Duron, temos outra opção de produto na dessecação antes de plantar o gergelim? Não, então, na dessecação, os principais produtos seriam esses aí. São os produtos tradicionalmente usados na dessecação. O Duron é tecnicamente viável, mas os produtos usados na dessecação para plantio da soja que tem efeito residual não são seletivos para o gergelim. Então, o produtor tem que tomar muito cuidado quando que vai usar um produto como uma fluomeoxazina, um HIT, que é um saflofenacil. Esses produtos que têm residual, eles não podem ser usados na dessecação antes do gergelim, porque eles causam fitotoxidez na cultura do gergelim. Pensando num preparo de solo para o gergelim, a gente então tem glifosato, 1, 2 litros, 3 litros por hectare, glufosinato também nessa mesma proporção. Duron, qual que é a dose recomendada do Duron? O Duron, apesar de, como a gente falou já, eles não têm registro ainda, provavelmente vai ser registrado para a próxima safra. 1 litro por hectare em geral num solo de textura média. Se o solo é de textura arenosa, tem que até utilizar uma dose um pouco menor, e num solo de textura argilosa pode ser uma dose um pouquinho maior, mas a gente viu nos dados de pesquisa que a gente tem que com 1 litro por hectare do produto comercial Duron 500 mg por litro, a gente tem um controle satisfatório das plantas daninhas que estão na área da sementeira, que pode vir a germinar, e também da soja tiguera. Entendi. Então, um ponto importante aqui. Temos somente esses produtos, qualquer outro produto fora disso que pode ter efeito residual, o produtor tem que buscar uma orientação antes dele utilizar, porque vai ter, sim, um problema com relação ao residual. É isso, né? É isso. E os produtos para controle de plantas daninhas na pós-emergência do gergelim é o Clethodim, que é um graminicida. Esse produto está registrado com algumas formulações comerciais, mais que uma. E ele também entrou no registro na última safra, porque foi estendido o registro da cultura da soja e do feijão. Então, perfeito. Então, feito um bom preparo de solo, o intuito é que a gente tenha uma lavoura de gergelim plantada no limpo, e manter uma lavoura limpa é um gargalo produtivo, é um dos pilares para a gente ter boa produtividade, porque querendo ou não, plantas invasoras competindo por nutriente, competindo por água, competindo por luz, né? A gente tem algum problema com plantas após o plantio, né? Então, a gente já tem, você falou do Clethodim, né? Que já está registrado aí para a cultura do gergelim. Quais são as principais plantas invasoras que a gente acaba tendo aí, que a gente não consegue segurar na dessecação pré-plantio do gergelim? E quais as ferramentais que a gente tem, né? O que são os manejos que a gente pode fazer caso isso aconteça? Então, as principais plantas que a gente tem visto nas áreas de gergelim o capim-pé de galinha e o capim amargoso, que são duas plantas daninhas que têm muita resistência a herbicidas, né? Já é um problema recorrente não só do gergelim. Já na cultura da soja, do milho e do algodão. Então, muitas vezes o produtor não faz uma boa dessecação, sobra depois que o gergelim emergiu, aí a dificuldade é muito maior. Então, fundamental fazer uma boa dessecação para não ter essas plantas perenizadas, tá? Uhum. Quando vier a emergir, o controle é mais fácil com o Clethodim, quando a planta daninha está no estágio de 2 a 4 perfilhos, né? São plantas mais susceptíveis ao Clethodim. E o gergelim, ele vai estar com mais ou menos quanto tempo? Qual que é a época ideal de aplicação no gergelim que não prejudica tanto? A época ideal, a gente, para não competir e também para não afetar a cultura do gergelim, a gente recomenda ir até 25 a 30 dias antes do florescimento, tá? Então, geralmente é a época que as plantas daninhas já emergiram depois da semeadura do gergelim, estão num estádio adequado para aplicar o herbicida. E aí o herbicida, a opção que a gente tem hoje registrado é o Clethodim. Qual que é a dose recomendada de Clethodim? Usa o óleo mineral, não usa óleo mineral? Então, os registros têm por si aí um uso de 0,35... Os produtos que estão registrados com 0,35 litros do produto comercial 240 gramas por litro, com óleo mineral.
tem uma formulação que já vem um óleo próprio nela, que é uma formulação 120 gramas por litro, ela é recomendada na dose até 0,9 litro por hectare. Então, a gente vê que tem viabilidade de uso de doses até maiores, desde que não use óleo mineral. O óleo mineral acaba que no componente ali com a planta, ele é prejudicial, acaba causando alguma injúria ali, fitotoxidez. Então, a gente não conhece exatamente o porquê, mas tem condição ambiental que favorece a fitotoxidez no gergelim com óleo mineral. Tem épocas ou dias que se faz a aplicação, ou lavouras, que não ocorre nada, mas tem situações que a gente vê fitotoxidez. Então, a gente tem um certo cuidado nessa recomendação. Entendi. Então, para controle de folha estreita, temos aí o ferramental, o Clethodim hoje é uma excelente opção nessas doses que podem variar aí. E para controle, por exemplo, da soja, acabamos que a gente deixou escapar a soja, apesar dela ser uma cultura, no momento errado, no lugar errado, ela é uma planta invasora, né? No meio do gergelim, a gente fala soja voluntária, soja tiguera, né? Como que é o controle dessa planta invasora hoje, considerando que o gergelim também é folha larga? Então, primeira questão é, se o produtor fizer uma dessecação bem feita, ou essa soja tiver tomado uma chuva, o grão de soja está já início do processo de germinação, um produto que controle soja, que não seja um glifosato, porque o glifosato, na maioria das vezes, a soja é transgênica, vai ter um controle satisfatório. Um diuron, nós vimos que tecnicamente é muito eficiente no controle dessa soja. Nessa condição, muito difícil que o produtor vai precisar fazer algum controle. Na Embrapa, nós fizemos estudos também com produtos pós-emergentes para controlar soja tiguera. E nós vimos que o diuron tem uma seletividade, mas ele depende muito do estádio fenológico do gergelim. Então, plantas de gergelim pequena não toleram doses do diuron, doses que controlem a soja tiguera, e doses e estádios fenológicos maiores, aí a partir de V8, V10, a cultura do gergelim acaba tolerando o diuron bem, tem uma fitotoxidez, mas não chega a comprometer a produtividade. Mas é ainda uma coisa que a gente está estudando, tá? E que as empresas provavelmente vão estudar também para nível de resíduo e para ver registro desse produto. Então, é uma opção existente, porém não é tão recomendada porque acaba tendo ali algum resultado negativo com relação à fitotoxidez. É uma opção que a gente tem visto viabilidade técnica, mas não tem registro e a gente nem recomenda, tá? A gente recomenda que se faça um controle antes da semeadura, que é muito mais eficiente. Então, o manejo ideal é fazer um controle antes do plantio, usando os produtos disponíveis hoje no mercado. Você acredita que vai surgir novos produtos que sejam seletivos para o gergelim? Você acha que, do conhecimento que você tem hoje de produtos com relação à cultura, você acredita que vai sair alguma novidade? Ou ainda vai ser um desafio que vai demorar um pouco mais para ser superado? Acredito que vai ser um desafio que vai demorar um pouco, mas estão surgindo novas moléculas, né, no mercado, e provavelmente vai se testar a seletividade dessas moléculas ao gergelim. E como a área de gergelim cresceu bastante, aí nós estamos chegando em 700 mil hectares com os dados da FONAB, está despertando o interesse das empresas, então está tendo interesse das empresas em registrarem produtos. Então, provavelmente vai aparecer outros produtos. Obviamente que não é só aparecer produtos novos, é que eles têm que ser seletivos à cultura. E dos produtos que nós temos antigos, a gente testou muitos produtos e a gente quase não vê seletividade. Como eu falei, a gente vê que o diuron é um dos poucos que se mostram seletivos. E então, existem, além dos novos produtos, existe a dificuldade de serem seletivos à cultura do gergelim. Entendi. É um desafio que ainda faz parte aí para ser superado, mas que também, com as ferramentas que tem hoje, já é possível ter bons resultados sem afetar a produtividade. Exatamente, né? Lázaro. A gente tem visto que o produtor que faz bem feito os processos, uma boa dessecação, ele tem tido lavoura de gergelim no limpo, tá? Outra questão que o produtor pode abrir mão, usar uma ferramenta, é controlar bem as plantas daninhas durante a cultura da soja. Eu não ter plantas daninhas que façam semente e que infestem o solo durante a cultura da soja antes do gergelim. Também controlar bem essas plantas daninhas durante a cultura da soja. A dessecação não precisa ser com produtos tão agressivos, né? Ou ter plantas daninhas que não consigam ser dessecadas.
Então, se o produtor fizer esses manejos na cultura da soja, ele vai melhorar muito o gergelim que vem a seguir. Não, perfeito. E não somente plantas daninhas, a gente também tem aí algumas pragas que está cada vez mais recorrente, né? Com a expansão da cultura, Sim. as pragas, né, os insetos acabam aparecendo. Hoje, quais são os principais problemas de pragas que a gente tem na cultura que pode comprometer a produtividade? Quais as principais incidências que a gente tem tido de ataque? Então, falando de pragas, a gente tem muito a questão de lagartas, né? Que as lagartas são polífagas, elas acabam, as lagartas da soja e do milho acabam atacando também o gergelim. E aí, Spodoptera, falsa medideira. Tem também uma praga que é só do gergelim, que é a lagarta enroladeira. Essa é uma lagarta que ataca basicamente a cultura do gergelim. Então, essas pragas têm que ser controladas. E as lagartas têm se manifestado bastante nos últimos anos aí nas safras. Sim. Tem anos que não aparece muito, mas tem anos que a incidência é muito elevada, tá? Então, isso aí tem que ser tomado cuidado. Igual às demais culturas, o produtor precisa monitorar a lavoura e quando chegar ao nível de controle, fazer o controle. E existem produtos que foram registrados nos últimos 2 anos para essa finalidade. Tem diversos produtos registrados no Ministério da Agricultura para essa finalidade. Então já temos inseticidas registrados para a cultura do gergelim, para controle de lagartas. Sim, temos também percevejos que migram da cultura da soja e acabam atacando a cultura do gergelim. Também temos produtos já com registro para essas pragas. Hoje, comumente, o que o produtor tem utilizado quando ele tem uma definição ali, um auxílio técnico que aquela população de lagartas ou percevejo é prejudicial para a lavoura, que pode comprometer a produtividade, existe nível de dano econômico. Quais são os produtos disponíveis hoje que ele pode utilizar para controle? Existem vários, Lázaro, que o produtor tem disponível hoje, mas principalmente produtos fisiológicos aí, com lufenuron, produtos dessa linha fisiológica, produtos já mais antigos, com custo mais baixo, como Metomil, e tem outros produtos mais modernos para controle de lagartos que também passaram a ter registro. Então, cada vez mais que o produtor vai se tecnificando, ele vai investindo, ele tem a opção de investir ou não investir um pouco mais com produtos, com fórmulas mais recentes, mais efetivas no controle, Sim, né? a indústria de defensivos tem fornecido ao mercado produtos com registro para controle de pragas no gergelim. E para controle do percevejo também, temos alguns produtos? Temos produtos. Com o crescimento das áreas, a gente tem visto várias doenças aparecendo aí, sendo mais recorrentes, né? Me lembro que no começo não tínhamos quase que problemas nenhum com doenças, produtos que a gente utilizava era oxicloreto de cobre, que era o mais barato. Mas a gente tem visto que o aparecimento de doença tem se tornado cada vez mais constantes. Quais são as principais doenças hoje da cultura do gergelim? Então, lá na Embrapa, a gente tem isolado fungos que vêm de várias lavouras de diferentes locais, que aparecem doenças, e a principal doença que a gente tem isolado das doenças foliares é a alternária, tá? Alternária sesame e outras alternárias. Tem aparecido também mancha-alvo, cercóspora também acontece, então acontecem algumas doenças, mas a principal que tem ocorrido nas doenças foliares é a alternária. É a alternária sesame. E como que essas doenças afetam a alternária? Vamos pensar na alternária que hoje é a mais recorrente. Como que afeta a produtividade? Afeta muito a produtividade? Não afeta? Como que é o comportamento da doença em relação à produtividade? Então, Lázaro, até a gente tem alguns experimentos de apenas 1 ano que ainda não deu para chegar muito à conclusão, né? Porque nem sempre essas doenças ocorrem como a gente imagina. A ocorrência é muito dependente das condições climáticas. Então, o que a gente tem visto? Que o gergelim é mais susceptível a essas doenças quando ele já tem muita cápsula, né? Então, ele está no processo de enchimento de grão e acontece uma semana com muito molhamento foliar. Então, aí, nessa condição, é que as doenças acontecem. Para que isso não aconteça, a gente tem que fazer a aplicação preventiva de fungicidas, tá? Então, se a soma dos fatores, né, pensando ali, condição climática, alta umidade, ele está nessa condição de estágio reprodutivo, bastante florescimento, bastante cápsula, isso sim pode acarretar um prejuízo para o produtor em termos de produtividade. A pressão da doença muito forte pode causar prejuízo. Sim, porque aí nessa condição, dependendo da condição ambiental, pode ocorrer uma desfolha intensa. E desfolha ou
comprometimento da área foliar. Então, a área de folha passa a ser tomada pela doença, não faz mais fotossíntese e, obviamente, o enchimento de grãos é comprometido. Então, nessa condição, vai ocorrer perda de produtividade. A agressividade da alternária, ela está condicionada somente à área foliar ou você tem visto que ela migra para outras partes da planta, como o caule, como a cápsula? O que você tem visto a respeito disso? Sim, a alternária tem ocorrido tanto na folha, quanto no caule, quanto na cápsula, dependendo da intensidade, da severidade da doença e das condições ambientais. Numa condição ambiental muito favorável ao fungo, a gente vê que ela ataca, inclusive, as cápsulas, tá? E isso depende também um pouco da cultivar. Tem cultivares que são um pouco mais suscetíveis que outras, tá? Tem cultivares que são um pouco mais rústicas e são menos suscetíveis. Porém, quando a condição é muito favorável, todas as cultivares são afetadas. Entendi. E produtos para controlar, preventivo, não preventivo, como que funciona hoje o uso de fungicidas no gergelim? Bom, na cultura do gergelim, atualmente, a gente tem vários produtos registrados que apareceram nos últimos 2 anos aí. As empresas se empenharam em solicitar o registro, a extensão do registro desses produtos. E a gente basicamente faz aplicações preventivas, né? Porque é uma doença que tem que se evitar o comprometimento da área foliar. E as moléculas, em geral, são estrobirulinas e triazóis. Tem alguns produtos de contato que são preventivos também, mas são produtos que têm tido boa eficiência. A gente percebe que quando você faz essa aplicação preventiva, a área foliar é muito menos atacada por doenças quando a condição é favorável. Quando começa a fazer essas entradas, já existe ali um time de aplicação, um período de retorno de aplicação, uma aplicação é suficiente, 2 aplicações? Então, a gente faz, a gente tem ainda a gente está há pouco tempo estudando isso na cultura do gergelim, mas a gente faz, geralmente a gente entra com a primeira aplicação aí após 30, 35 dias após a semeadura, tá? E aí, você reaplica aí com 14 dias, né, conforme a recomendação do fabricante, que geralmente é essa a recomendação que o fabricante faz. E, em geral, um plantio dentro da época, com 2 aplicações, você consegue chegar até o final do ciclo com a cultura protegida. Quando o plantio é um pouquinho antecipado, planta numa janela até melhor de cultivo, às vezes tem que partir para uma terceira, dependendo de como a chuva se estende até uma 4ª aplicação, mas é muito raro. E quando o produtor planta muito tardiamente, às vezes uma aplicação é suficiente, tá? Mas aí não é, aí passa, quando o plantio é muito tardio, passa a ser o problema a falta d'água, né, que vai comprometer a produtividade no final do ciclo, e não tanto as doenças. Entendi. E a Embrapa tem desenvolvido trabalhos relacionados aí à parte de doenças do gergelim? Como que está esse cenário de doenças? Sim, a gente tem trabalhos que a gente, além de coletar e isolar os fungos que acometem a cultura, né, para entender o que é que está acontecendo, a gente tem trabalhos com fungicidas, a gente tem trabalhos com avaliação da suscetibilidade dos genótipos às doenças, e aí não só as foliares, como as de solo também. Isso é muito importante, a gente conhecer isso, porque as doenças foliares que nós falamos, elas acabam tendo fungicidas para você conseguir prevenir a ocorrência das doenças. Mas as doenças de solo, o que nós precisamos é materiais genéticos, tá? Então, inclusive, nós vamos para a próxima safra, nós vamos avaliar, inclusive, os novos materiais que estão sendo introduzidos. Quanto aí como é que está a tolerância a fusário, macrofomina, então, etc. além das doenças foliares, também já temos esse outro ponto de atenção, que são as doenças de solo, que aí já é um pouco mais complicado, questão de produtos, sim, que aí já envolve questão mesmo de genótipos, de materiais diferentes, variedades diferentes, que tem ou não. Você acha que um bom tratamento de semente também pode ajudar nessa fase inicial, claro, né? A gente acha que o tratamento de semente é fundamental, até para não introduzir esses fungos no solo novo para cultivo do gergelim. Mas quando você fala em doença de solo, não é suficiente. A gente tem que fazer uso de variedades que tenham resistência genética.
Então, em termos de doenças, a gente pode esperar aí que logo mais a Embrapa vai ter resultados bem interessantes, informações bem interessantes com com relação certeza. a materiais, melhor tipo de fungicida, melhor época de aplicação. Então, isso daí brevemente deve surgir aí para a gente poder levar isso para o produtor rural. Com certeza. E, inclusive, a gente tem um levantamento mais detalhado dos fungos que acometem as lavouras. Isso a gente tem feito isolamentos e tem programados visitas de coleta de fungos, de doenças na próxima safra.